aqui. Pelo amor de Deus. Desculpem. Desculpem, a gente caiu aqui. Mas a gente volta. Tá travando aqui. Chama aí, Ivo. Tá travando o meu celular. Vamos ver se... Meu Deus, que saco. Já vou aceitar. Tô tentando aceitar aqui, Ivo. Só me dá um minutinho. Ai, ai. Desculpa, Ivo. Agora fui eu aqui. Perdão. Foi... Travou o celular, essas barberagens. Mas vamos lá e vamos daqui a pouco encerrar, senão o colega vai... Porque senão, se deixar aqui, a gente fica aqui a tarde toda. Eu só queria fechar com essa fala, né, que eu estava dizendo. Ele tem uma visão interessante que eu estou partilhando de todo o texto do Sartre, mas que ele dizia que o operário negro ele sofre muito mais que o operário branco. O operário branco, quando ele requer, ele é assimilado. E o operário negro não. Né? Ele é sempre marcado. Né? Ivo, minha mãe está dizendo aqui que ficaria várias luas te ouvindo. Que maravilha. Para mim, é muito bom. Mas assim, Maureen, eu vou parar, porque senão eu vou atrapalhar o trabalho. Mas desde já eu vou dizendo, a minha literatura, ela é uma literatura que ela não fala, né, como nós dizemos na Bahia. Ela, eu estava me lembrando de João Cabral. João Cabral tem um poema fantástico, ele para fazer poesia com capítulo. Mas ele diz que o que interessa para ele é a pedra que tem no feijão. Aquela pedra que passa quando você cata o feijão, ela trinca no dente. É isso que me interessa. Agora, na lógica de nós negros, o grupo de Portugal, aqui na Bahia, tem uma letra belíssima, né? Que ele diz o seguinte: apesar de tanta dor que nos invade, somos uma população que sofreu como sofreu e ainda tem capacidade de revisitar o mundo através da alegria. Isso é fantástico. Uhum. Alguém tem mais alguma pergunta aí antes da gente encerrar? Eu vou te apagar aqui um negócio. Denerval está dizendo aqui, grandes nomes da literatura. Ivo e Maureen, parabéns, grandes reflexões. Você recebeu um elogio de Denerval, já ganhei a tarde. Tá ótimo. Estamos feitos na vida. Então, eu estou tentando aqui, travou de novo meu negócio. Talvez eu tenha que encerrar e voltar, que o celular hoje está maravilhoso. Ivo, eu quero te agradecer imensamente pela participação. Deixa eu ver se volta aqui. Espera aí. Que agora é problema no meu celular. Aqui. Para mim, eu ficava aqui o tempo todo conversando com você e conversando com a galera. Para mim é fantástico isso. Pois é, eu quero te agradecer. Agora voltou. Eu quero te agradecer imensamente, então, por a gente ter podido matar a saudade das conversas. Eu espero que logo, né, que as pessoas fiquem em casa e logo isso passe para a gente, porque graças a Deus, aos deuses e aos orixás, o meu contrato foi renovado, então eu tenho mais um ano lá com vocês no IFE, né, que me deixou muito feliz, né, me deixou muito feliz poder continuar lá aprendendo com esses colegas que eu tenho, contigo, com o Denerval, com todos, né, que me ensinam tanto a cada dia, assim, me ensinam a ser uma professora melhor, estão me ensinando a ser professora de ensino médio nesse último ano. Então, eu agradeço imensamente por essas trocas e por esse conhecimento que a gente pode, né? Pela troca de conhecimento mesmo. Só tenho a agradecer. Com certeza. E, assim, para mim foi fantástico. Eu ganhei minha tarde, né? O resto da quarentena que nós ficamos aqui presos, né? Então, deixando
né, o meu agradecimento para você e abrindo o caminho para o colega que está chegando. Eu vou tentar acompanhar vocês, mas você sabe que eu tenho já um compromisso com a galera da Bico, né? Daqui a pouco eu vou ter que Sim, entrar sim. no da Bico, certo? Mas eu vou tentar acompanhar vocês. Desde já, muito obrigado. E o colega, Luciano, está chegando. Seja bem-vindo. Alexandre. Alexandre, desculpe, né? Seja Uhum. bem-vindo. Né? E, assim, eu tentarei acompanhar o máximo que eu puder, porque a temática dele é fantástica. Né? Pronto, obrigada, Ivo. Obrigada, gratidão, viu? Até a próxima. Tchau, tchau. Vou ver aqui. Agora eu vou chamar Alexandre. Carol, obrigada. Menino, boa tarde. Desculpa essa demora toda. Quem é que consegue cortar Ivo, hein? Quem consegue cortar Ivo quando ele começa a falar? Não, mas começa Saudades. pela massa. Pô, velho. Não vou mentir que dá... Nunca pensei que ia dizer que, pô, é como trabalho às vezes dá saudade, né? Aí a gente repensa e vê no trabalho. São as relações que a gente constrói, né? Tô tentando arranjar um lugar para deixar o celular apoiado. Vou achar. Não, vou ficar segurando. Sim. Aproveitando, né? Tava acompanhando aqui o professor... eu falo do professor Ivo, né? Pô, sensacional, né? É sempre bom estar num lugar que a gente pode aprender, né? Trocar, sobretudo trocar, né? Acho que é sensacional isso. Levanta um pouquinho o seu celular. Aí. É porque a entrada do fone fica embaixo. Eu vou fazer o seguinte, vou tirar aqui. Tira o fone. Se ficar ruim, a gente depois ajuda, tá? Eu tive problema do fone também. Eu tive que tirar o fone porque fica embaixo e... Pronto, Ale. Te apresenta aí para o povo que não te conhece. Tem alunos, bom, se bem que eu acho que até os alunos já te conhecem, né? Mas te apresenta aí para o povo e a palavra é tua. No IF baiano, felizmente, eu não tive contato, né, de fato, com os alunos, porque eu entrei, foi aquela coisa toda, ainda final de ano. Quando ia começar, todo esse contexto que a gente está agora explodiu, né? Mas aproveitar, inclusive, esse espaço, né, para construir esse contato inicial, né, que já vem fazendo, inclusive, que eu sou técnico em assuntos educacionais, lá do IF Baiano, entrei esse ano. Sou do pedagógico, né, que a gente... Mas é professor, dava aula na iniciativa privada? Já deu uns 10 anos, sala de aula, né, estava na iniciativa privada, e enquanto isso, né, era trabalho junto com o estudo acadêmico, né? Então, aí, aquele contexto que a gente tem hoje, né? Não dá mais, não é mais um contexto que você pode fazer o doutorado lá para frente. Então, a gente vai fazendo e às vezes vai até empurrando do jeito que dá, porque hoje se tornou não só uma necessidade acadêmica, formação acadêmica, mas curricular para concursos, né? Para você ter uma inserção no serviço público e você ter condições, né, de fazer um trabalho diferenciado. Acho que isso acaba entrando no nosso horizonte. Você sabe essa situação e sabe que é isso mesmo, né? E aí, graduação, mestrado e doutorado em letras mesmo, mas eu sempre tive pé na música. Então, sempre fui, inclusive, tá aqui do lado, né? Sempre fui muito, muito fissurado, assim, em fazer música, estudar música, né? Então, na graduação, quando eu entrei em letras, eu comecei a trabalhar com um grupo de pesquisa lá da UFM, escrito Seus Múltiplos, e aí, a apresentação da professora Evelina Royce, eu comecei a estudar uma peça de Cleise Mendes, uma dramaturga daqui, e a peça se chama Lábaro Estrelado. E não vou entrar em detalhes, né, porque não é isso. Mas tem um aspecto na construção da peça que é muito sensacional, que é todo o texto da peça é construído a partir de recortes de canções brasileiras. Então, o que os personagens são e o que constitui a fala dos personagens, né? Então, eu trabalhei não com a ensinação, mas com textos
escrito, é basicamente canções brasileiras. Então ali está o personagem, na verdade, cantando, né? E a peça discute também aspectos relacionados à construção do imaginário nacional, né, do que é ser brasileiro, brinca com essa ideia de multiplicidade. E aí essa peça que começou com um trabalho, né, de graduação, iniciação científica, eu levei para me aprofundar nessas questões relacionadas à canção brasileira e música, e nisso acabei me debruçando mais no mestrado sobre como esse modo, né, de construção na verdade foi mais focado nessa peça, mas como ela brinca com o modo de construção da nossa imagem como sujeitos, né? Quanto a relação. Ale, rapidinho, eu acho que vai gostar de ver aqui, o professor Denerval está dizendo, olha só, né, Maureen, o Alexandre da nossa área, que legal, muito bem-vindo. Com certeza irá somar muito nos trabalhos do campo de Santa Inês. Valeu mesmo. O professor Denerval, eu acho que eu vi 1 ou 2 vezes, isso foi tudo tão corrido esse início de ano que eu vi de vista, né? Então, sim. E aí, vamos rezar para que logo a gente consiga, pelo menos, né, voltar a se encontrar presencialmente, né, e que toda essa conjuntura também, que está muito bem, infelizmente, muito bem piorada pelo nosso contexto, né? O contexto político passe logo. Pode continuar falando, desculpa. O Judith Grossman foi uma das mentoras de Evelina, Antônia e Lígia, que são as professoras do Escritores Seus Múltiplos, né? Então, Judith, inclusive, foi quem implantou, né, a pós-graduação lá do Instituto da UFBA. Né? E é isso. Só que eu sempre tive duas coisas que ficavam um negócio assim na cabeça, ali, batendo e empurrando, assim. Então, uma inquietação, né? Que você quer se aprofundar nisso. E aí foi uma inquietação que eu levei para o doutorado, que tem também a ver com todo um contexto político, né? Então, do mestrado para o doutorado, a gente estava saindo do governo Dilma, veio o Temer, e, enfim, aí começa o HC todo, né? Então, começou a pintar uma necessidade de tentar tentar ver não só essas potencialidades, né, que a gente vê a canção brasileira representar, né, da ideia de brasilidade, do povo brasileiro, botar assim genérico, depois a gente pode discutir, mas ir para algo que eu considero, e aí pegando, eu vou dialogar muito com o professor Ivo aqui, né? Foi sensacional aqui a fala dele. Não, foi muito legal porque a gente não combinou, né? Por incrível que pareça, a gente não combinou e acabou cruzando. Agenda, né? Você vai arrumando e de repente casa. Que pensar, para mim, né? E já entrando no doutorado, daqui a pouco eu falo exatamente o que é. O doutorado era pensar, né, racismo, modernidade brasileira e como isso se manifesta, né, pelo povo preto como a partir de insurgências. E aí pensar o rap como essa insurgência, como esse modo de contrapor essa ideia de modernidade que se coloca como algo vantajoso, benéfico, né, toda uma perspectiva ocidental que, né, parte desse princípio de que a modernidade é um traço evolutivo, né? Então todo mundo vai seguir esse trem do progresso e vai ser tudo lindo e maravilhoso. Como isso está articulado também a um modo de produção que se configura com a modernidade, mas desde o modo de produção escravista você tem ali uma transformação desse corpo preto em objeto, em mercadoria, então você tem uma anulação da subjetividade, né? E como desde esse início, você tem, na verdade, você tem respostas a isso, você tem embates, você tem enfrentamentos que se manifestam, e aí foi para onde eu enveredei, né, que se manifestam no rap, e aí especificamente eu uso Criolo e Emicida como uns brothers ali para conversar, né? Eu até coloquei lá
Eu até coloquei lá na divulgação que eu fiz, né, nos stories, música do Criolo e do Emicida como homenagem, né? Eu falei, tá aqui, vamos... E o engraçado é que vai dar até pra gente comentar algumas coisas que, né, surgiram, inclusive, nesse final de semana, com relação às manifestações antirracistas e antifascistas, né, que eu acho que cabe muito bem pro que essas lives estão trazendo. E aí, a minha tese, a ideia de minha tese era pensar essa ideia de modernidade tardia, né, que aí eu pego emprestado de Vandermelo e de Eneida, né, Maria, e pensar como isso é lido a partir do olhar do hip hop, né, de negros e negras, pretos e como essa ideia de modernidade ela passa, inclusive, por uma questão que eu acho importantíssima, que é uma falsa ideia de cidadania. Porque, assim, quando a gente pensa em modernidade, a gente pensa tem um viés, né, evolutivo e tem também uma ideia de civilização, né? Civilidade, tem todo um campo lexical que está muito associado a uma perspectiva muito eurocêntrica de constituição de uma sociedade. E aí, quando a gente fala de civilização, a gente basicamente articula a ideia de cidadania. Então, tornar o outro cidadão. Tudo, pensar o outro como... tornar o outro cidadão é um ato, como posso dizer, institucional. Então, você tem RG CPF. Para você ter RG CPF, precisa do Estado validar aquilo. Então, você precisa ser dado a você a cidadania, e aí a gente tem, desde a Constituição de 1824, né, até a de 1828, com suas diversas variações e subtendidos e rasuras e, né, silenciamentos, você tem um documento dizendo quem são os cidadãos brasileiros, né? Então você tem um documento que legitima a ideia de cidadania, diz a você que você é brasileiro. Só que é justamente pelo fato de você ter uma construção institucional que valida a sua existência que está o perigo, porque essa sua existência ela só se torna factual, material, no âmbito legal. E se a gente olhar a história do Brasil, né, tanto pelas relações estabelecidas, né, tanto pelo que são essas instituições dentro de um modelo escravocrata ou de um modelo capitalista, a gente vê que na prática é aquela velha história, né, o que está no papel é o que está no papel. E na verdade, uma série de ilegitimidades, série de violências e não vai ter carta de repúdio que resolva, né? Não vai ter, porque determinados documentos, determinadas liturgias, organizações fazem com que as coisas sejam mediadas e, em certa medida, sejam apaziguadas, né? Então, por isso que, inclusive, entender o papel da história como um documento de barbárie, de silenciamento é importante. Porque porque da mesma forma que você tem uma Constituição de 1824 dizendo que determinados setores da sociedade, como os indígenas, são cidadãos brasileiros. Isso faz com que, por exemplo, ao momento que o português se casa com o indígena, aquela terra que é daquela comunidade indígena passa a ser dele também. Quando eu jogo isso para o discurso oficial de que a independência legitimou a cidadania de populações antes desassistidas, aquela coisa toda, eu ignoro o que ocorreu, né? E aí... porque na verdade é o que eu falava com o Ivo antes, né? A gente tem aquele processo que é de aculturação, né? Sim. Que é chamado de outra forma, mas que não é. Eles chamam de colonização, o que é aculturação, porque na verdade os indígenas tinham já uma cultura que foi completamente dizimada. Exato. E a aculturação perpassa por ações que não envolvem a violência física. Tanto que, quando você documenta, você torna ali crime, né, um determinado tipo de violência. Isso é algo que por exemplo, algo que é muito recorrente, né, na nossa sociedade
machista, que é determinados tipos de violências não serem, aspas, materiais no sentido de facilmente documentáveis, judicializadas, né? Uhum. E aí... Ivo está falando que é a velha democracia racial. Exato. Então, todo mundo é cidadão, todo mundo tem direitos iguais, tá tudo lindo, pra que brigar? Ali câmbio, Uhum. né? Sim. Então, é isso. Simplesmente não há o que brigar, né? Então, o que eu... E aí, né? Estudando rap, ouvindo rap, né? Muito além das questões que aí eu perpasso, né? Perpasso a tese, também das questões de como se constrói a canção, né? De rap, que era um cuidado que eu tinha até uma obrigação, assim, individual de, porra, eu quero estudar música, né? Eu não quero pegar a letra só e pegar esse material e esvaziar. Né? Inclusive, para mim, seria uma incoerência e uma violência tremenda. Porque se eu faço isso com rap, é como se eu estivesse calando a boca do povo preto. E a gente tem hoje, Ale. Eu comecei a escrever ontem um artigo sobre os slams, né? E aí, uma das coisas que eu encontrei foi que os slams surgiram nos anos 80, sob influência, lá em Chicago, sob influência do hip hop, né? Então o slam vem dessa, digamos, as batalhas de slam, sobretudo, vem do hip hop, e o hip hop tem esse caráter de denúncia, né? E o Demerval está dizendo aqui, o poder das instituições que legitimam as relações dentro dos eixos de superioridades e inferioridades. Acho que é isso. Porque, é algo que, se a gente for olhar as comunidades campesinas, indígenas e pretas, elas sempre tiveram a desconfiança das instituições, né? Então, por exemplo, vamos pegar a Constituição das Favelas no Brasil, né? Primeiro que você tem digamos, uma periferização da pobreza, né? Você precisa afastar esse povo dos grandes centros, sendo um processo de modernização dos centros urbanos, que é limpeza. Né? Então, inclusive, na minha tese, eu trabalhei com uma periferia de Porto Alegre, que é a Restinga, que ela surgiu nos anos 60 como remoção. Ou seja, precisavam higienizar aonde ela estava. Tinha se tornado um lugar muito central da cidade, então jogaram eles lá para 30 quilômetros ao sul do centro, sem nenhuma infraestrutura, sem escola, sem hospital, sem água. Então, assim, mas precisava se limpar aquele espaço, né? E é exatamente isso, é limpeza mesmo. É limpeza e especulação, né? Então você tem um processo de gentrificação que se eu tenho um território num contexto central que precisa ser, digamos, fazer parte desse processo de limpeza, eu preciso vendê-lo para um público que, na verdade, interessa para criar uma imagem de modernidade. E a gente fala modernidade aqui, já está falando de pegar o bonde da Europa, né? Tanto que a ideia de modernidade tardia é tentar quebrar com essa que aí eu tento trazer, né, para a tese, que é mostrar como a nossa modernidade é esse tentar copiar a Europa e tentar manter a barbárie. Né? Então, a partir do momento que eu afasto, que eu não empurro, que aí é a mesma coisa do processo de abolição. Eu não empurro esse sujeito, se dou terra e dou aqui, ó, tome aqui a escritura desse terreno é seu. Não. Ivo está dizendo aqui, quem é você para me julgar se você não passa pelo que eu passo? Racionais. Que eu acho que tem aquela... Aí a gente começa naquela discussão de crise de legitimidade, crise das instituições, que parece que surgiu recentemente, mas se a gente for ver, tem muita gente que está há muito tempo, ó, velho. Nem me venha com essa conversa. Né? Então, inclusive, recentemente, Hamilton Borges, do Reaja, lançou, né, um plano de ação. Uma das coisas que ele fala é desconfie de partidos. Né? Tem uma desconfiança, porque essa desconfiança é justamente pelo fato de você já saber que eu vou pedir, só que eu vou pedir uma ajuda para entrar como, né, como uma contrapartida. Né? Então, essa desconfiança é porque a história sempre foi isso. Você tinha o sujeito que pagava a alforria dele, só que o processo, né,
o trâmite jurídico para que aquela alforria fosse dada, às vezes saía quando o sujeito já estava morto, ou saía depois de... Não, e tudo isso que tu tá falando, Ale, as pessoas podem achar até que não tem a ver, mas tudo isso eu acho que tem a ver com a construção do hip hop, né? Enquanto Sim, música, quer dizer, porque... todos esses fatores sociais vão influenciar, porque, como eu falei, né? Pelo pouco que eu conheço, que o meu conhecimento do hip hop, ele vem do estudo com os slams. Então é pensar, o que são os slams? São essas grandes batalhas de poesia, né? Que são 3, 4 minutos, que a pessoa tem normas a seguir, enfim. E que são poesias que vêm da denúncia de um racismo, de homofobia, de machismo, né? São músicas e são poesias que querem denunciar, né, situações sociais. Sim. Valeu, Ivo. Obrigada. Ivo disse que precisa sair, mas prazer enorme ouvir vocês. Valeu. Antes mesmo de o hip hop ter essa pegada politizada, né, que ali a gente tem a África Bambata nos Estados Unidos como um dos grandes nomes que fizeram com que o hip hop pegasse saber política, mas antes mesmo eles já tinham um viés político muito forte, muito significativo, que era, né, você ocupar o espaço da rua. Você está na rua, né? Então você tem ali o rap, o hip hop, a música eletrônica, inclusive, ela surge por causa do dub lá na Jamaica, né? Que é justamente esse modo de construção de uma música a partir de ferramentas que você você apropria aqui e ali, de sonoridades que você se apropria aqui e ali. Então, para quem não conhece o dub, joga lá na internet, dub Jamaica, joga no YouTube. E, Ale, eu acho que é aquela coisa assim, ó, é a própria rua como construção literária, se a gente pensar, né? É a rua como aquilo que te dá elementos para construir, porque essas músicas, como falou o Ivo, né? Isso não deixa de ser literatura. Eu acho que uma coisa está misturada com a outra, né? Exato. E aí, quando o dub começa a ser... esses sujeitos da Jamaica que começam a produzir dub, consumir dub, e vão eu acho que é aqui de 70, se não me engano, vão para os Estados Unidos, eles levam essa cultura, e essa cultura digamos, da mesa de som na rua e o som tocando. Ainda que no início fosse uma coisa mais de curtição, só esse movimento de você estar na rua, né? Você botar um som na rua, uma caixa de som e todo mundo dançando, e às vezes botava uma trilha, né? E ficava o cara ali na mesa de som soltando umas palavras, mas esse início do rap, ele, ainda que não tenha claramente uma pegada política no sentido de a letra afirmar uma determinada questão social, esse espaço, esse movimento diaspórico também, né, de crise... É a própria ocupação do espaço, né? A própria ocupação do espaço já é... Pois é. E você chegar na rua, né? Se a gente está falando dos Estados Unidos, 70, a gente está falando... Se hoje a gente tem Ku Klux Klan, membro da Ku Klux Klan pegando o caminhão, atropelando preto, né? Esse tá na rua não tem forma nenhuma discussão quanto ao viés político disso. E aí, não, e até porque nos Estados Unidos, né? Desculpa, nos Estados Unidos depende muito também do lugar que tu tá, né? Porque os Estados Unidos tem muito essa coisa assim, não tem racismo. Tem sim, pela própria segmentação que é feita. Esse é o bairro dos negros, esse é o bairro dos japoneses, esse é o bairro dos chineses. Então, né, tem xenofobia e tem racismo. Exato. E isso está presente nessa própria separação que é feita, né, dentro de uma cidade. E aí, quando o rap ganha esse viés político, pensando como isso ocorreu no Brasil, você está falando dessa mesma ocupação, né? Você tem ali as batalhas de MCs que rolavam em espaços, rolavam na periferia. Você tem, às vezes, na rua mesmo, no metrô, né? A história do rap em São Paulo passa um pouco por isso. E como isso se casa a uma forma de articulação comunitária. Então, não precisa... E aí tu entra na própria questão dos saraus, por exemplo, saraus de periferia. A Cooperifa começa de uma reunião entre o pessoal do hip hop. E aí outro dia eu estava vendo uma live do Sérgio Vaz com a Luciana Moreno, do GELP, que ela até estava aqui, não sei se ela segue, e ele dizendo justamente isso, que o movimento começou articulando essas pessoas, que não é só poesia, que é música, que é a arte em geral, né?
E aí tem uma grande questão que não há uma necessidade prévia de organização no sentido de uma documentação para estar em determinado espaço, em determinada hora, né? Você chegar ali e juntar, vamos aqui, gente, o que é que dá pra gente fazer aqui? Então, bora lançar aqui uma batalha de MC. Aí nesse mesmo contexto, você já tem, não sei quem tá precisando de tá precisando de um apoio porque perdeu o emprego. Enfim, você tem essa rede que se constrói. E aí, MC usa muito esse nós por nós, né? Então, é um aprendizado assim tem ninguém não, velho. Se a gente não fizer... E eu acho, Ale, que outra coisa que a gente percebe no pessoal do hip hop, no rap, é muito a intertextualidade que eles trazem com as questões da literatura. E aí eu tô falando da Ismalha, né? Daquela música Ismalha, que é do Emicida, né? Ele trazer o poema e que é genial, né? É fantástico. Se tu puder comentar um pouquinho, porque eu sei que tu tem... Denerval está dizendo a arte como forma de residência. É isso. E aí, eu acho que uma coisa que é fundamental no hip hop, né? No rap, no hip hop, na cultura hip hop, e que vem desde o dub, eu acho que a ideia de sample, do sampling, né? O sample, né? A amostra, o pedaço, né? Isso é um negócio assim que eu acho que dá pra gente brincar e pensar em todo modo de construção, né? Das africanias. Porque quando eu pego um pedaço, um trecho de uma música, eu retiro aquilo de um contexto, né? E aí tem a relação intertextual. Só que a partir do momento que eu coloco, eu faço o que eu quiser com aquilo. É um movimento de apropriação. Então eu pego fragmentos. E não só na letra, mas no modo como você tem da construção do aspecto melódico, né? E rítmico, né? Então, você tem essa apropriação, ressignificação e mais ainda, você joga para o seu público, você joga com ele, colocando ele no nível acima. Porque o rapper não vai explicar a rima, né? Então não é papel do autor, né? Ele trabalha com signo, ele deixa o signo fazer com que explodam as interpretações e ele faz... Sim, eu só quero saber uma coisa, que eu fiquei com uma curiosidade aqui. Tu mostrou o violão aí do lado, tu separou alguma coisa pra mostrar aqui na live? Algum hip hop que tu vai tocar, alguma coisa assim? Eu fiquei com medo eu posso depois disponibilizar na boa, eu fiquei só com medo de como isso seria Sim. Assim, até de como sim, fazer. Sim, tranquilo. Aí não tem problema, depois eu deixo o meu e-mail, mando a tese, tem uns artigos também, uma coisa mais sucinta, não tem problema não. Mas o que eu acho muito massa é como isso é um aspecto da música brasileira, né? Porque a gente tem essa brincadeira de apropriações, ressignificações, né? Tanto que você tem o que tem de músicos fora do Brasil que ovacionam a música brasileira justamente por isso, né? E como essa apropriação no rap é o modo de construção da canção, no modo de existência. Porque o cara que pensando na história, né? Como é que o cara vai divulgar o trabalho dele? Ele gravava umas fitas, antes, né? Gravava umas fitas e saía entregando. Como é que ele gravava? Pegava aqui, emprestado no microfone, tentava aqui do jeito que tinha. O que ele tinha, ele fazia. Então, até hoje, né? De uma certa forma, aqueles que não são tão reconhecidos, eles usam esses espaços dos slams, dos saraus, para divulgarem o trabalho, né? E aí você tem... Quando a gente fala de música, né? A gente fala de produção musical, a gente já fala de algo que quando você para olhar um pouquinho, parece que você está em um outro nível, inclusive socioeconômico, porque muito equipamento é importado, o próprio montar um home studio não é algo tão barato, ainda que tenha facilitado bastante. Só que aí, nesse movimento, você já tem, com as tecnologias, uma possibilidade de pegar esses elementos e fazer com que dá ir fazendo. E
o sample tem outra coisa. As canções de rap não são pensadas daquela ideia de composição autoral. Uma pessoa faz, pensa tudo. É troca. Então, quando tá o DJ e o MC compondo ali, eles estão pensando letra e os aspectos melódicos, rítmicos. Os caras estão conversando ali. Eles estão criando. E até essa ideia de autoria se quebra porque para a realidade do sujeito periférico, né, que sobretudo na nossa sociedade brasileira preta, se não for nessa troca, você é engolido. Isso foi mais uma coisa que o Sérgio Vaz falou, né? Que é a questão da construção coletiva, né? Derderval está te pedindo aqui, por favor, Alessandro, fale um pouco mais sobre modernidade tardia, tomando nossa literatura como contexto. Sim. A ideia de modernidade tardia parte de tenta quebrar essa linha evolutiva, né, do que a gente pensa em modernidade, e tenta trabalhar com uma perspectiva, digamos, multifacetada, né? Então, para eu discutir, pensar a modernidade tardia, é pensar nessas múltiplas temporalidades que se manifestam nas artes, né? E a literatura sendo uma delas, obviamente, que tem a ver, inclusive, com essa que é pegando, né, a cultura afro-brasileira, essa tentativa de construir um tempo espiralado, né? Então, quando eu penso a partir da modernidade tardia, eu penso, por exemplo, eu acho sensacional Viva o Povo Brasileiro, eu acho um exemplo ótimo para pensar essa ideia de modernidade tardia, como esses conflitos que constroem a sociedade brasileira e que continuam a ocorrer, ainda que haja esse processo de modernização, que, por exemplo, a gente poderia pegar como elemento assim, bem significativo, década de 50, concretismo, né? Você tentar pensar uma literatura para um novo tempo, né? Então, a literatura que tivesse ali evocando Brasília, evocando esse projeto, né? Esse plano piloto em decolagem, né? Uhum. Só que aí você tem um pouquinho depois Carolina de Jesus escrevendo. Então, né? Tempos muito próximos e violência e situações tão assustadoramente diferentes, né? Uma cidade toda plantada, uma literatura que tenta pensar esse olhar para o espaço, né? Corrida espacial. Você tem toda essa tentativa de trazer para a literatura esse novo mundo e, né? Essa tentativa, por exemplo, desde das vanguardas, essa coisa de tentar trazer esse novo, como é? Essa nova humanidade, né? Não vou usar homem aqui, mas essa nova humanidade, esse novo mundo. Só que você tem, ao mesmo tempo, uma mulher favelada, né? Tentando escrever e em meio à negação da vida que está diariamente ocorrendo na frente dela. E aí é engraçado, né, Ale? Porque quando tu pega... já teve aí uma polêmica bem grande, há um tempo atrás, de alguns, que eu não vou citar nomes aqui, mas alguns teóricos famosos, trazendo que Carolina de Jesus não era literatura, né? Porque talvez a literatura... Talvez não, porque a literatura é aquilo que é reconhecido como que está no cânone, né? E aí, mas aí o que me incomoda um pouco como pesquisadora dessas literaturas periféricas é pensar assim, o cânone precisou determinar até uma caixinha para a literatura periférica. Então, quer dizer, eu tenho lá Sérgio Vaz, eu tenho a Cooperifa, eu tenho o Sarau da Guilhermina, eu tenho o Islã das Minas, São Paulo, não sei o quê. Isso é literatura periférica. Mas se eu tenho o seu fulaninho ali de Amaralina, do Nordeste Amaralina, que faz uma poesia, ele não é literatura. Não é. Porque o seu fulaninho não está dentro. Então, assim, me incomoda essa coisa da gente precisar sempre colocar tudo em caixinhas, né? Precisar categorizar. E é algo que é muito próprio, né, do contexto do hip hop, que aí tem íntima relação com isso, que é pensar o espaço da rua
como espaço de resistência, como você falou, e já que a produção artística ela pressupõe esse modo de existir, esse modo de e sim surgir a toda essa lógica, até isso de categorizar como literatura, essa necessidade de categorização em certa medida, necessária de ser combatida, né? Então... Uhum. Até porque o que Carolina escreve é literatura. Exato. Para mim é indubitável isso. É indiscutível. Em alguns momentos é necessário dizer, não, literatura, acabou. Em outros momentos pode ser necessário, inclusive, dizer, não, o que eu faço é rap, né? Que aí entra uma questão maior que não é o meio acadêmico, não é uma série de determinações pré-existentes que vão dizer o que você faz. É você dizendo o que você Sim, na minha tese, isso eu já comentei contigo em off, na minha tese, que eu pesquisei o narrador negro de Porto Alegre. Obrigada, Denerval. Denerval tem tempo que sair, parabéns pelo trabalho, obrigada. Então, assim, ele, na defesa da minha tese, ele estava presente, quer dizer, eu pesquisei uma pessoa viva. E ele disse, olha, eu estou muito emocionado pelo que a Maura falou de mim, papapá, mas se ela não tivesse falado, eu ia continuar fazendo o que eu faço. Então é isso. Claro que todo escritor, ele quer ser aceito, ele quer ser lido. Mas também, isso não é a condição sine qua non para que ele faça ou não o que ele está fazendo. Uhum. Né? É a literatura como instrumento de luta, é o rap como instrumento de luta. E aí que entra uma questão que hoje né, o que norteia grande parte, o que norteia o rap, né, o que faz com que, inclusive, a grande mídia reconheça o rap, que é esse papel político. Né? Então, essa necessidade de uma legitimação acaba, de certa forma, para o público e até para o próprio rap, pode ser uma forma de ir para um caminho que ele não quer. Né? Tanto que, às vezes, aquela briga de o cara antes era underground, não tinha nada disso, agora tá burguês, agora não sei o quê. Né? Então, que às vezes é algo que colocam taxam MC de crioulo, mas tem uma questão que é fundamental que às vezes nessas discussões não é vista de uma forma tão séria, que é o seguinte: crioulo e Emicida e, por exemplo, Racionais são dois tempos diferentes. Né? Uhum. Pensar o modo como eles se apropriam das mídias, né? Claro que, óbvio, né? Sempre é possível a gente discutir como esse alcance, como isso está sendo colocado, né? Nosso papel, né? Mas simplesmente colocar tudo no mesmo nível e dizer esse é bom, esse é ruim. Primeiro que entra uma questão que inclusive foi agora das manifestações, daquela coisa do fica em casa, saia, que Emicida se posicionou dizendo para não, bora ficar em casa, gente, sair, e também o povo preto morrer. E Mano Brown, Dexter e Taíde estavam na rua. E aí já veio gente que a Emicida estava errado, Mano Brown estava certo. E qual é o grande problema disso? Você cinge um grupo que não está querendo ser. Os dois, a galera do hip hop, a galera não tá se... E isso não vai de maneira alguma deslegitimar a voz que eles têm. Né, e o espaço, que assim, a gente tem que também deixar claro, né, Lê, que eles, de uma maneira ou de outra, construíram um espaço, né, conseguiram ganhar, vamos dizer, ganhar um espaço na mídia, e que isso ajuda outros que vão vir, porque, querendo ou não, eles vão trazer outras pessoas. E tem esse movimento coletivo, que é o que, né, é o que faz acontecer, digamos assim. Exato. Como tu já disse mesmo. Porque, pegando o exemplo, que se você deixar ficar no Twitter, você só fica vendo treta e às vezes você não pensa como a parte boa, que é o debate sendo colocado, está se fazendo. Né? Então, Emicida, Djonga também se posicionou, Silvio Almeida, que é um jurista... Sim, Silvio Almeida. Acho ele Alguém está dizendo aqui que Emicida falou até disso. Falando que está no mesmo fronte de Brown e outros MCs que foram. Rick, valeu. E é bem isso. Djonga, Emicida e Brown podem estar usando táticas diferentes,
Mas a galera tá no mesmo horizonte, pô. Aí inclusive, o que realmente foi para mim simbólico foi que uma das pessoas que fizeram essas críticas dizendo que Emicida estava errado foi Amy Saber. E aí me levou para quando, lá no segundo turno, Brown subiu no palanque, né, no comício de Haddad, e ele falou da necessidade de ouvir a periferia, e ele foi vaiado. Era como se essa vaia tivesse sido esse sujeito que não entendeu essas demandas, essas questões que estão ali na história do povo. Estão ali na história. É que eu acho aí, Ale, desculpa, eu vou interrompendo porque o assunto né? A gente vai fazendo esse bate-bola. Eu acho que, assim, quando a gente pensa no contexto da academia, tá? Para alguns, não para todos, né? Porque tem pessoas, de novo, como a Luciana Moreno, que faz um trabalho muito legal com os GELPs, enfim, que é um grupo de estudos de literatura periférica, e tem outros que trabalham muito seriamente com isso, que eu só tenho um aplauso a fazer. Mas tem pessoas que vão dizer assim, olha, eu vou trazer o cara da periferia para cá, para fazer uma palestra, então ele vai ter um valor, né? Porque eu sou da academia, eu trouxe. Agora, se o cara tá lá na rua, tá lá no espaço dele falando, mas quem é esse cara? Entendeu? Eu acho que aí tá o erro, né? Aí reside um dos erros. E aí é pensar como a figura do intelectual está intimamente articulada a esse, pelo menos pensar no Brasil, né? A esse saber acadêmico institucionalizado. É o cara que faz a tese sobre mim e depois some. É o mesmo. Isso aí é uma coisa que lá na Restinga eu já contei para ti. Eu passei muito. A minha orientadora já tinha lá um projeto, que é Restinga, esse bairro periférico de Porto Alegre, e que aí a gente chegava lá e eles diziam assim, sim, vocês vão vir aqui, vão nos entrevistar e nunca mais vão aparecer, como vários já fizeram. No momento que a gente chegou com um DVD, no momento que a gente chegou com uma exposição, no momento em que eu cheguei com um livro, tá aqui, e dei de presente para 2 moradores, para o que inspirou a minha tese, digamos que é, porque eu criei o conceito que eu criei, e para o outro morador que já estava muito doente, eu levei para a esposa dele, 2 exemplares aqui, então disseram, poxa, aí sim, porque tem muito essa coisa de tu usar o cara, né? Tu vai lá, ouve, o meu papel social é trabalhar com a periferia. Que bonitinho, e nunca mais aparece. E aí, aquele negócio, é o cara que chega, faz ali, e aí vira caridade. O cara chega, vou fazer... Tu tá lidando com sujeitos, tu tem que pensar que tu tem que ter respeito por essa pessoa que abriu a casa dela, que sabe, pra ti. Tu não tá fazendo caridade. E, sobretudo, se você tá se posicionando posicionando politicamente, seja coerente, né? E aí, quando a gente... Aí tem um determinado capítulo na tese, justamente para falar dessa ideia de cidadania. O nome da tese, eu sempre tenho que pescar. Nanda, deixa eu pescar aqui. É Rap do Fim do Mundo. Eu vou até digitar. Modernidade tardia brasileira, insurgência nas canções de Criolo e Emicida. E aí, o que é a coisa do Rap do Fim do Mundo, né? Porque se a gente pensar, as periferias no Brasil sempre foram um dos espaços que viram a banda podre dessa ideia de modernidade. Então, na periferia você tem a manifestação gritante da necropolítica, ou seja, um Estado que está ali assumindo uma série de violências com o objetivo de te aniquilar, né? Então, um Estado que pensa ali que você já está para além do excedente, você é descartável. E como se articular, tendo que essa grande figura que é o Estado, ela é um aparelho de violência, né? E ele é manifestado pela universidade, que tira seu conhecimento, documenta e não faz nada. É manifestado pela ausência dos aparelhos, né, de que você tem ali de garantia. E aí, Ale, o que eu já escutei, assim, por exemplo, do próprio Sérgio Vaz falar, e eu concordo muito com ele, e vai ter relação com o que o Ivo falou sobre os privilégios, né? Que é o seguinte, por exemplo, um cara de uma universidade chama ele para dar uma palestra e quer fazer isso de graça. Sendo que, e muitas vezes, claro, se a gente for entrar em questões atuais de governo, a gente está no Instituto Federal e sabe que não é muito fácil, mas, enfim, em que se tem mais condições.
E aí o cara lá da escola pública chama ele e sem ter condições quer pagar. Aí ele disse, para a escola pública eu vou de graça. Porque eu quero, porque o meu papel é colocar essa juventude no lado bom, entendeu? Mostrar que a vida deles não vai ser só droga, não vai ser só a violência, que eles têm outra opção que está na literatura, que está na poesia. Entende? Então, eu acho que isso é interessante também a gente colocar, né? A gente sistematizar. Sim, e isso acompanha né, pegando especificamente Crioulo Emicida, isso acompanha as narrativas que aparecem nas canções, porque justamente não é nem uma pergunta a quem a gente deve recorrer, é o que é que a gente vai fazer. Eu tô aqui com você, a gente aqui, irmão, o que é que a gente vai fazer? A situação é essa. O próprio fazer a canção de rap, né? Tem isso é muito enraizado na história do rap. É uma transmissão de sabedoria. E aí a gente vai para a oralidade. Quando eu tava falando, né, da coisa das vogais na Bahia, eu lembrei de um aspecto importante na música, que é a diferença de passionalização e tematização na canção. Então, a pessoa que canta, ela fica nessa brincadeira, ela cria ali digamos, uma personagem na voz, e esse personagem usa essas duas ferramentas. O que é passionalizar? É o prolongamento das vogais, e como isso está trabalhando com o estado de espírito. Vou pegar um exemplo bem significativo, que são quando o cantor está num show, né? SDDS show, tá num show e começa aquelas vocalizes, e aí todo mundo faz. Como isso, inclusive, cria um sentimento de unidade, né? Tá todo mundo ali na mesma vibe, né? E vogal, a característica principal é não ter nenhuma obstrução. Você modula a partir da abertura da boca. Foi como o Ivo falou, né? Né? Então, só nessa brincadeira você já vê que não há nenhuma obstrução. Mas eu fazia essa brincadeira em sala de aula, né? Com os meninos lá da escola onde eu trabalhava, que eu começava a cantar Pablo. Aí foi bonito, foi! Sabe? Esse prolongamento da vocal, que cada vez que ele prolonga é um choro, é essa passionalização. O rap, para ele se aproximar um pouco a mais do discurso falado, tanto que o rap né, canto falado, ele usa mais da tematização, que é a acentuação nas consoantes. Tanto que tem algumas músicas de Emicida que ele trabalha, por exemplo, deixa eu lembrar agora, eu acho que é Levanta e Anda, um exemplo, né, que ele trabalha com uma série de consoantes, né, P e B, que você tem essa oclusão, né? Pá, pá, explosiva, né? P, P. Então, lembrei agora, é Samba do Fim do Mundo. Tem um trecho que você tem, na verdade, em várias canções você tem isso, mas, sobretudo, a tematização faz com que eu dê uma marcação maior no que está sendo narrado, não no estado de espírito. Mais forte, né? É uma marcação mais forte que está relacionada com o tema, que é um tema forte. Exato. Por isso que o rap old school é aquela batida tum, pá, tum, 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 pá. E aí a rima vai em cima. E você tem o rap, digamos, mais contemporâneo, que você já tem uma diversidade maior de elementos, rap melódico, ritmos, instrumentais, que já usa essas ferramentas de composição, porque é isso que eu falei. Não há, é um outro contexto que a gente tem, né, de consumo de música, né? Então, é um outro contexto, inclusive, para perceber o que é o rap. Então, o rap ainda tem que lutar com o estigma de música de ladrão. Agora, por que é música de ladrão, né? E aí entra o racismo. Né? Então, essas ferramentas, e aí essas ferramentas, além do uso do sample, né? Essa coisa do Emicida pega ali, cita bem 10, pega Crioulo, né? Crioulo na música cita bem 10 e cita Drummond. Esse modo de articulação de saberes,
que não é mais o grande intelectual que está sentado no livro, ele vai fazer uma citação lá de um autor que poucos vão entender. Ele joga... Mas é o cara que lê também, né? O cara que, com toda a resistência, e aí que tá. sabe, ele lê, e assim, contrariando tudo que foi preparado para ele, digamos assim, que é um cara que não deveria ter acesso à leitura, que não, e consegue fazer essa intertextualidade muito melhor que muita gente. E ele faz isso a partir do momento que ele coloca, né, Drummond e Ben 10, ele está pegando esses elementos de uma cultura midiática considerada menor, uma leitura mais academicista. Ele, para aquele sujeito que está ouvindo a música e não conhece, o sujeito vai ouvir aquela música, pô, vou ver isso aqui é o quê? Então, o rap é um diálogo e um aprendizado pela oralidade, pela música, que tenta, né, ressignificar, trabalhar um pouco com essa ideia de como a oralidade para o povo preto é aprendizagem pelo corpo, pelo ritmo. Então, é o corpo que dança. Quando você fala e você ouve, é física, né? São cordas vocais. É a performance, né? É a performance na maneira... É a realização da performance, digamos assim. Exato. Da qual falava Zuntor. Isso. E você, no rap, você tenta performatizar toda essa gesticulação, toda essa corporeidade que você tem no duelo de MCs, que você tem nos slams. Você tem em diversos espaços em que está sendo construída a linha coletividade. Então, quando você vai para a música e vê essas diversas referências e citações, é uma tentativa de fazer com que essa coletividade que se manifesta nesses espaços e nas periferias, ela seja também canção. Né? É como se você... Ale, tem uma pergunta aqui, eu não sei o nome da pessoa, MLVPA. Desculpa se essa é uma pergunta ignorante, mas vocês acham que chega a ter uma apropriação desses estilos que foram criados como forma de resistência pela elite branca? Ah, sim, sim. O próprio rap bate, né? Então, você tem sim, porque... Eu também acho. A gente está no modo de produção, no modo de produção, né? A gente está falando em capitalismo, a gente está falando que qualquer coisa se torna mercadoria. Praticamente tudo se torna mercadoria. E uma forma de fazer com que o rap perca sua força política é justamente esvaziar o seu sentido. Então, se eu coloco um rap que tá lá o cara falando do AP dele, o cara tá ali, né, valorizando o carro dele, é diferente quando um cara branco tá fazendo isso e como ele Emicida está fazendo, ainda que a gente possa, inclusive, questionar essa postura de Emicida. Vou pegar o Emicida como exemplo, que geralmente que na minha tese, inclusive, foi uma análise que eu fiz, né? Tem muita coisa aqui que eu não vou falar, mas é pensar, sobretudo, que tem um aspecto que pode ser e deve ser questionado, que é como esse esvaziamento que a gente encontra em determinadas canções de rap não é unicamente, né, uma troca que pode acontecer com qualquer estilo musical. É uma tentativa de esvaziar mesmo e tentar criar, digamos, pegar os aspectos sonoros, os aspectos melódicos, rítmicos e tirar aquilo que incomoda. É uma violência. É uma violência. Por que isso? Porque se hoje o rap está isso pensando em diversas produções culturais, né? Pensando como esse contexto de globalização faz com que a gente perca, às vezes, o horizonte de determinada história e determinados símbolos. A partir do momento que eu tiro determinadas simbologias, eu esvazio politicamente aquilo, e esse esvaziamento, às vezes, incorre em violências e em riscos também, né? Foi até uma pontuação que muitos fizeram com relação, por exemplo, né? Que agora muita gente estava utilizando as bandeiras antifascistas, né? E havia umas discussões interessantes relacionadas a pensar o seguinte: não dá para separar uma postura antifascista de uma postura anticapitalista e antirracista. Exatamente. Esses três aspectos não estão no seu horizonte e mais, que aí tem o histórico anarquista e comunista dessa bandeira. Se você não está disposto a, digamos, né, assumir todos os meios necessários, ou se você não tem a noção que a história dessas bandeiras passa por isso, não
Ale, vai encerrar. A gente volta, viu? Voltem com a gente. Tem 20 segundos. Aí eu vou encerrar, a gente já volta. Tá bom, beleza.